E conectando com a jurimetria nada mais é do que uma análise estatísticas, né, aplicação de modelos matemáticos sobre os dados do judiciário, e isso de fato traz aí uma perspectiva completamente nova, né? Então imagina você conseguir entender como que determinada vara está se posicionando em relação a determinada matéria, né? Você consegue inclusive avaliar o posicionamento, né, de determinado advogado, o advogado da outra parte, né, como que ele está se posicionando, qual que é a taxa de êxito, se existe ali um grande potencial de você fazer acordos ou não, enfim, ela traz de fato uma nova perspectiva. Alguns advogados que estão nos ouvindo, e veio um grande ponto de interrogação, né? Como assim? Automação documental, né? Jurimetria? O que é isso, né? Então, queria que você também colocasse um pouquinho da sua percepção sobre esses softwares e ferramentas modernas aí de automação, jurimetria. Você acha que já está consolidado? Ainda é uma novidade para muitos escritórios? Bom, quando a gente fala de automação, acho que eu queria até dar um passo antes, Jean. A automação a gente começa quando a gente fala de automatizar aquelas atividades que geralmente são atividades de baixo valor agregado e que, na maioria das vezes, não agrega tanto valor assim para o profissional do direito. Então, por exemplo, trazer aqui um exemplo de algumas rotinas de contencioso, que ela tem um grande potencial para ser automatizado, como aquelas de receber a publicação, né, de você definir o prazo, de você delegar isso para algum advogado, e também a parte do protocolo. Então, imagina a seguinte situação, né? Hoje existem tecnologias que capturam essas publicações dos tribunais, ela passa por um processo de validação com o sistema interno do escritório, e a partir disso, ela interpreta a publicação e já sugere um prazo para o advogado. Então, isso é incrível, porque o tempo que se gasta com isso hoje é realmente estrondoso, é muito grande, sem falar dos aspectos relacionados à segurança, né? A confiabilidade desse processo. Então a tecnologia ela vem justamente para conseguir trazer eficiência, aumentar a segurança, a confiabilidade daquilo que está sendo transacionado. Acho que nenhum advogado que está nos ouvindo aqui agora quer perder um prazo, né? E entende a importância de ter ali um acompanhamento efetivo. Então esse é um dos pontos principais. Então imagina o seguinte, né? Você recebeu uma publicação, o sistema interpretou essa publicação, sugeriu um prazo, delega isso para um advogado. Após a análise do advogado, a própria ferramenta de automação, ela gera um documento, por exemplo, uma contestação, uma petição, sim, com todas as informações originárias desse processo que eu falei anteriormente, para que o advogado ele possa apenas validar se aquelas informações estão corretas, né? Então, veja que a gente falou de um processo que exige, sim, uma extrema atenção, uma dedicação muito grande, mas que ele tem grande potencial de ser automatizado. Quando a gente fala de automação de documento, a gente está falando de automação de contratos comerciais, NDAs, contestações, petições, desde aquelas de menor complexidade até aquelas de maior complexidade. A grande maioria dos escritórios que trabalham com contencioso de volume, se não adotaram ainda essa tecnologia, certamente estão perdendo dinheiro, né? Porque essa tecnologia certamente traz aí um ganho de eficiência muito significativo. Dentro dessa convergência de tecnologia, a gente tem o peticionamento eletrônico. Hoje é possível você automatizar tudo dentro da mesma plataforma, né? Então, inclusive sem ter a necessidade de você ter o certificado digital do advogado que vai protocolar por meios físicos. Você consegue ter um certificado digital, você consegue fazer todo esse protocolo, todo esse processo dentro de uma só plataforma. Isso de maneira totalmente interativa e eficiente. E conectando com a jurimetria nada mais é do que uma análise estatísticas, né, aplicação de modelos matemáticos sobre os dados do judiciário, e isso de fato traz aí uma perspectiva completamente nova, né? Então imagina você conseguir entender como que determinada vara está se posicionando em relação a determinada matéria, né? Você consegue inclusive avaliar o posicionamento, né, de determinado advogado, o advogado da outra parte, né, como que ele está se posicionando, qual que é a taxa de êxito, se existe ali um grande potencial de você fazer acordos ou não, enfim, ela traz de fato
nova perspectiva. E essa é uma das ferramentas, Jean, que eu sempre indico, né, que os advogados tenham, porque é uma ferramenta com custo relativamente baixo para aquilo que ela oferece. E aí você tem várias aplicações, né? Você trouxe uma aplicação que ela é muito importante, como essa de definir estratégia jurídica. Esse tipo de ferramenta, ela traz ali uma série de subsídios para que você possa se antecipar às necessidades do cliente. Você falou, e na sua fala você trouxe algo que, na minha perspectiva, ele é fundamental, que é os clientes. Eu sempre digo que essa transformação que está acontecendo no direito, ela não acontece tão somente pelo avanço tecnológico, mas principalmente pela mudança nas expectativas dos clientes. Geralmente, as Big Laws são são os primeiros a sentir os impactos dessas mudanças nas expectativas dos clientes. Isso porque, geralmente, essas Big Laws atendem grandes corporações, muitas delas multinacionais, e essas multinacionais, muitas vezes, elas já têm ali uma outra experiência com um parceiro, com outro escritório internacional. Ele espera que o seu parceiro, também no Brasil, consiga entregar aquilo também a preço competitivo, também com tempo de resposta menor, com mais eficiência. E hoje, o que eu percebo, né, olhando o panorama jurídico global, é que os clientes já não querem mais pagar por uma série de atividades. Existem várias atividades que hoje os advogados desenvolvem. Pro cliente, você já não consegue mais cobrar, né? Quando você vai falar de uma jurimetria, por exemplo, né, o cliente também tem jurimetria. O departamento jurídico, certamente, ele já tem essa tecnologia dentro de casa. Então, ele espera que o escritório ou o advogado consiga superar suas expectativas, trazer, de fato, insights valiosos, né, que consigam antecipar cenários, mitigar eventuais riscos, né, e, de fato, trazer proposição de valor ainda maior. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!